E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Mais um dia de estudo, mais um dia de muito trabalho, arrumando tempo, né? Arrumando tempo onde não há. Eu não estava conseguindo responder as perguntas durante a semana, fazer os vídeos. Vou passar a fazer os vídeos na hora do almoço, entre meio-dia e 2 horas, que é o horário que eu saio do doutorado ou da procuradoria. Vou almoçar rápido, volto, faço o vídeo, respondo, volto para a procuradoria. A pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta do Leonardo. Ele perguntou o seguinte, e isso vale tanto para você que está começando, como para você que já está um pouco avançado, como para você que está deixando de fazer as provas e encarar as provas como desafio que tem que ser vencido. O caso do Leonardo é alguém que já está avançado, então eu vou responder para ele também. A pergunta do Leonardo é a seguinte, professor, de que forma, com qual mentalidade eu devo encarar uma prova que está no meio do meu planejamento? Imagine que eu decidi estudar 6 meses, estudei 3 meses e tem uma prova ali no meio para a qual eu não me preparei. O que é que eu faço? Eu dou um gás para aquela prova ou eu mantenho meu planejamento? Vamos lá. Se você é alguém que está começando o estudo, começou faz um mês, não vale a pena você mudar tanto seu planejamento, porque vai atrapalhar. Você ainda não tem conhecimentos básicos para que um sprint final, uma reta final de preparação, resolva algo na sua vida. Só que isso é quando você está muito no início. Eu até brinco que fazer reta final de concurso, fazer o sprint final, é a partir do momento que você já estudou direitos e garantias fundamentais e atos administrativos. Aí você já pode começar a fazer esses sprints finais. Ou seja, já tem uns 3 meses estudando, já tem 6 meses estudando, tem um planejamento que você botou na sua cabeça de 2 anos, mas se você já avançou um pouco, vale a pena fazer essa reta final. O Leonardo, então, ele me perguntou, aí eu falo, se você está iniciando ainda, está começando, não vale a pena fazer isso. Mas para você que já está 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos estudando, vale a pena você, no meio do seu planejamento, encaixar uma reta final. Vale a pena, por quê? Você já percebeu que você treina, faz academia, que os professores, eles hoje em dia preferem exercícios mais intensos, que geram mais desgaste muscular? Os professores podem explicar, os médicos, os fisioterapeutas, eu vou fazer uma analogia bem genérica. Porque esses exercícios intensos, eles lesionam o músculo, não sei bem se o termo técnico é esse, e naturalmente na recuperação o seu músculo cresce, certo? Perceba que se você no primeiro dia de academia chegar lá e você for fazer um exercício, você fizer, né, um exercício muito intenso, você vai passar uma semana sem malhar? Então você que está começando, tem um mês, não pode fazer isso. Porque se você fizer, você vai ter prejuízo, você vai ficar lesionado, é assim nos estudos, você vai ficar desestimulado, vai tomar uma cacetada na prova e vai ficar um mês sem estudar. Agora, se você já tem 2, 3 meses na academia malhando, o seu treinador já chegou, a gente precisa avançar, precisa fazer algo mais intenso. Então você inclui no seu treino exercícios que desgastam mais o músculo para permitir que na recuperação esse músculo cresça. É basicamente assim com o concurso. Então, o caso, por exemplo, do Leonardo, você que está estudando, botou um planejamento de 1 ano, mas já está em 6 meses e tem uma prova, imagina que essa reta final de preparação, aí eu respondo a pergunta do Leonardo, deva ser encarado como uma batalha que você tem que vencer. Certo? E você tem que ter a vontade de vencer. Eu não posso ficar aqui dizendo, não, se prepara... porque o psicológico, ele age contra a gente. Se prepara, faz o teu melhor para vencer. Não, pense em vencer. Quais são os elementos, quais as partes ali daquele edital você tem que estudar para atingir o máximo de pontuação e de que forma você vai fazer isso. Então, eu acredito com toda a minha convicção, porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com vários colegas, que esse sprint final, realizado reiteradas vezes dentro do seu planejamento, é o que faz com que você passe. É o que faz com que você saia da nota 75 para 80, 85, que hoje o ponto de corte aumentou. Claro, provas de CESP, outras bancas um pouco mais difíceis, a nota baixa um pouco. Mas esses sprints finais, dentro do planejamento, servem como aquele exercício intenso, que tem alguns exercícios, bisete, né? Outros exercícios que você lesiona mais o músculo para permitir crescimento. Então, naturalmente, você incluindo sprints, e nessa reta final, Léo, você que vai fazer a PGM Curitiba, dá um sprint, pega o seu planejamento e adequa.
Eu digo que a melhor forma de estudar é você ter duas formas de estudar. Duas formas de absorver o conteúdo. Uma forma mais densa, em que você estuda o instituto, você entende o instituto, e uma forma mais direta, um pouco mais superficial, mas que você abarca um mar, um oceano de conhecimentos de forma mais intensa. Imagine que você pega um material de 150 páginas, 200 páginas de controle, de constitucionalidade, ou então o tema de prisão lá no processo penal, o tema de homicídio no direito penal, o tema de imunidades constitucionais, e aí você estuda 100 páginas com uma densidade 150 páginas. E à noite você pega um resuminho ou uma anotação de caderno que você fez, que tem as mesmas 100 páginas, só que com todo o conteúdo, por exemplo, de direito ambiental. Você que faz magistratura federal, procuradorias, ou direito urbanístico, que você revisa todo ele naquela noite. Você mesclou um estudo em que você se aprofunda, é um pouco mais denso, e com um estudo em que você vê com mais amplitude as coisas. Então, esse estudo sempre funcionou muito para mim, e matematicamente não tem... Se alguém me provar, eu digo, poxa, você tem que me provar matematicamente, porque se eu vou para a prova e estudo todos os assuntos na véspera da prova, ainda que seja por legislação, fazendo muitas questões, botando para o meu cérebro, assim como o seu músculo quando levanta peso, ficar um pouco lesionado para crescer, não é lesionado, mas é como se houvesse uma abertura de um paraquedas. O seu cérebro, na proximidade das provas, realizando retas finais, em sprints finais, ele parece que abre para absorver conhecimento. Ele sabe que você está girando numa intensidade maior. Depois que você dá um sprint, uma reta final, e eu encaro assim, porque a gente tem que tirar, e eu vou falar sobre isso em outros vídeos, em outros ao vivo, a gente tem que tirar a ideia de que quem passa é quem aprende, é quem sabe mais. Não, quem passa é quem tem o maior volume de conhecimentos e dados no momento da prova. Então, se a sua prova é domingo, dia X, você tem que estar naquele momento com o máximo de informações. Então, o que é que você tem que pensar, no caso do Léo, cara, adquire o máximo de informação. Ah, professor, mas o meu método de estudo não vai permitir. Readequa o seu método de estudo. Elege novos materiais, ou então vai estudar pela legislação e fazer mais questões nessa reta final, para que você estude o máximo de assunto possível, certo? Então, assim, pensa, 10 questões de civil, 10 questões de constitucional, 15 constitucional, 15 administrativo, 15 de processo civil, 10 de tributário, 5 de financeiro. Vai calculando numericamente isso e distribuindo o teu tempo de estudo de acordo com essa lógica. Ah, mas eu tenho só 10 horas para estudar civil. O que é que eu faço? O Código Civil tem 12.000 artigos. Pega um resumo, lê os principais artigos, os principais tópicos que vem caindo. Ah, tributário, vale a pena ler o que lá no Ricardo Alexandre, por exemplo, uma prova de PGM. Vale a pena dar uma lida em ISS, IPTU e TBI, porque é um tema que pode cair, vou dar uma lida no Código Tributário. Ah, processo civil, só vai dar tempo de ler o CPC e ler os últimos informativos do STJ. Faz isso. E numericamente, pensa na prova como um número. Então, quanto mais assertivo for o seu estudo de reta final, vai ser melhor. Você vai perceber que é igual o treino, quando você levanta muito peso e se machuca, e na outra semana você fica mais forte. Então, você levanta mais peso, você adquire mais massa muscular. É assim com o concurso. Então, neste processo de dar sprints dentro de um período de tempo, você adquire mais massa muscular, adquire mais massa para a preparação no concurso. E é engraçado que todo mundo que vai fazer prova oral, normalmente, quando faz a prova oral, que é um momento que o cara tem que estar preparado, não tem o que fazer, depois da prova oral, parece que o cara virou um monstro do concurso, porque ele deu tanta intensidade naquela preparação para a prova oral, que depois ele consegue estudar muitos assuntos ao mesmo tempo, e a cabeça dele gira em outra, até brinca-se, né? Gira em outra intensidade, outra octanagem. E é justamente por isso, porque ele deu um sprint final. Lá no Instituto Fórmula, aqui, a gente fala um pouco sobre a preparação dos alunos. A gente faz um mecanismo em que o aluno vem estudando 3 semanas, eu divido sempre em 4 semanas as fases de preparação. Você tem ciclos semanais, aí o cara faz semana 1, semana 2, semana 3, de forma mais básica, adquirindo conhecimento, para numa 4ª semana, ele fazer um estudo mais denso, um estudo mais intenso, para fazer um simulado no final. Se nós pensarmos que o ano tem 12 meses, você vai fazer um sprint final 12 vezes por ano.
Isso é um mecanismo, é uma forma de estudar em que a cada vez que você faz um sprint final daquele, você vê a matéria como um todo, você abre a sua mente, você abre o paraquedas, e aí o paraquedas sai pegando todas as informações que vê pela frente. É impressionante o avanço de alunos que eu tenho acompanhado posteriormente ao sprint final. Então, agora a terceira informação para você que está fugindo das provas. Não espere você achar que você está pronto. Você tem que encarar o resultado. Então, dar o sprint final e querer vencer não quer dizer que você vai vencer. Não é você quem diz que vai vencer. Você estuda, 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 em algum momento você vai ser vitorioso, mas você tem que ir com a vontade de vencer. Então é o terceiro recado. Eu falei que tem você que está iniciando, você que está no meio e você que está fugindo das provas ou fugindo de dar um sprint final desse para dizer assim, mas eu não me esforcei muito, não era minha meta. Cara, dê o sprint final e o resultado depois absorve esse resultado, engole esse resultado com água e continue estudando. Porque o que eu estou te dizendo é que o efeito de um sprint desse, a médio e longo prazo, ou até naquela própria prova, pode te trazer uma aprovação para a segunda fase. Aí você vai dizer, mas eu não vou chegar preparado na segunda fase. Meu filho, se você passou na primeira fase, você está apto a se preparar para a segunda fase. E é isso que basta, você não tem que estar apto a passar. Você tem ainda ali 1, 2 meses para se preparar, você tem que estar apto a se preparar. E com certeza quem passou na primeira fase está apto a se preparar para a segunda fase. Não estou dizendo que está apto a passar, porque aí eu seria mandinar, certo? Mas se você supera essa questão, então para você que está começando não vale, para você que já está um pouco estudando aí, nem que seja 3 meses, 4 meses, 5 meses, vale a pena introduzir os sprints dentro da sua preparação e visualizar uma prova como algo que você tem que vencer, como uma reta final, mas ao mesmo tempo ter maturidade para saber que você não domina o resultado, você domina o que você pode fazer, mas encarar aquilo como um momento de vitória. E a terceira situação é daquelas pessoas que ficam, não, mas eu só quero fazer o concurso tal, não vou dar o gás nesse aqui, não vou, aí nunca dá o gás. Aí chega o concurso que ela quer, ela ficou se enganando ali durante muito tempo, chega o concurso que ela quer, ela não consegue fazer. Por quê? Porque ela nunca se pôs à prova, nunca se permitiu entrar num contexto de... Você tem que sair da zona de conforto. Reta final é fora da zona de conforto. Não existe avanço sem sair da zona de conforto. Então essa é a mensagem que eu tenho. Léo, você já está preparado, você já passou em concurso, dá um gás, cara, dá um gás para essa prova, que na segunda, aquele seu planejamento você vai executar com mais facilidade. Era esse recado que eu tinha para dar hoje nessa live. Um abraço, pessoal. Agora vou trabalhar.